Olá, é muito bom ter vocês com a gente no Assunto na Mesa. Hoje vamos falar sobre tecnossustentáveis, ou seja, inovações para um planeta em transformação. Vamos conhecer um panorama em que tecnologias biológicas reduzem o consumo de energia e até rios e florestas ganham reconhecimento legal como sujeitos de direito. Bom, para nos guiar nesse universo, a gente recebe Ricardo Wagner, especialista em inteligência artificial, acessibilidade e sustentabilidade. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. O Ricardo, ele tem mais de 20 anos de experiência em projetos globais, na Microsoft, na HP e em outras grandes empresas. E ele vai trazer uma visão de futuro com propósito para soluções tecnológicas. Muito bom. Então, o Ricardo é a pessoa que vai nos ajudar a descomplicar um pouco esses assuntos, né, Ricardo? Eu vou tentar. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, a gente já começa tentando ampliar um pouco a mente para esses temas e todo mundo começar na mesma página. Então, a gente começa com tecnologia híbrida, né? É um termo que ainda é muito complexo para a maioria das pessoas. Então, o que seria tecnologia híbrida? É a combinação de sistemas biológicos com a computação. Então, vou dar um exemplo. Uma startup suíça, ela conseguiu produzir em laboratório o que a gente chama de organoides, que são neurônios. Esses neurônios em laboratório, que são pouquinhos, eram 13, 15 neurônios, que eles conseguiram, em computação, fazer com que esse neurônio recebesse uma informação, processasse essa informação e passasse. Ou seja, esses neurônios, eles reagiram a estímulos elétricos e ali a gente já percebeu que existe a possibilidade desses organoides funcionarem como sistemas de processamento de computação. E a grande vantagem, o consumo de energia é 100 mil vezes menor do que seria na computação atual. Para imaginar, são só alguns neurônios, dentre 86 bilhões de neurônios que nós temos. Nossa. Então, vocês imaginam o potencial do dia que a gente aprender como a nossa maquininha cerebral funciona para expandir isso para o mundo da computação. Isso é tanto da computação como também do mundo da biologia, onde a gente consegue conectar... tem um estudo com musgos, fungos, que você consegue conectar esses fungos conectado com computação. Esses fungos conseguem emitir sinais e ali a gente conseguir telemetria, por exemplo, de rios, de árvores, do ecossistema. Então, imagine esse mundo que a gente caminha, isso que a gente chama de híbrido, que é a combinação desse sistema biológico com computação. Acho que essa é uma das áreas que a gente mais pode aplicar aquela frase de que tudo que a gente vê no cinema, a gente um dia vai ver acontecer. E a gente vê muito isso no cinema, né? Tu foi falando, filho, de vários filmes, assim, com esse tipo de encontro. Ricardo, por que as empresas que lidam com as tecnologias híbridas devem comunicar com transparência os seus usos durante o monitoramento de ecossistemas e na detecção de poluentes, por exemplo? É um assunto importantíssimo por vários motivos. Primeiro, quando você está monitorando essas informações e recebendo essa telemetria, recebendo esses dados eles têm que ser compartilhados e as pessoas precisam entender o que está acontecendo com a informação que vem de um rio, a informação que vem do ambiente. Quando você tem uma participação da sociedade, dos órgãos reguladores, junto com quem está provendo esse serviço, você tem a confiança naquele sistema, você tem uma confiança com validação que aquilo que está sendo coletado e as informações como elas estão sendo trabalhadas, elas realmente estão atingindo o seu propósito de criar esse equilíbrio ecológico, de menor emissão de CO2. Agora, se você não tem esse tipo de controle, alguma instituição, alguma empresa privada, algum governo pode manipular essa informação por interesse. Então, eu não quero que saibam que algo está acontecendo nesse rio. Eu não quero que saibam que algo está sendo explorado sem o consentimento, sem que as pessoas saibam. Então, para mim, essa é a principal questão, é a questão da segurança, de saber que aquelas informações ali coletadas, elas estão realmente trabalhando para o objetivo de um equilíbrio ecológico. E como é que você vê a forma que vai acontecer essa comunicação? Essa forma ela vai acontecer de diversas formas. Eu vou dar um exemplo para ficar uma forma um pouco mais prática. Nós humanos temos a parte cognitiva. Nós ouvimos, nós enxergamos, a gente tem o tato, a gente tem diversas formas que nós capturamos informações para os nossos neurônios dispararem diversas conexões para a gente processar, ativar a memória, ter interpretação, inteligência.
no mundo hoje, quando caminha para a tecnologia, como ela avança, a gente vai capturar essas informações de diversas formas. Você vai ter informações contextuais, informações de biometria, informações que talvez hoje a gente tem muita dificuldade de conectar por meio de natureza. Essas informações todas combinadas em sistemas inteligentes de tecnologia vão gerar informações que hoje a gente não monitora, desconhece. Ela existe, mas a gente não conhece. Então, rios podem ganhar voz, árvores podem falar. A gente pode pensar que os objetos vão poder se comunicar por sensores, por informações do seu ambiente, e essas informações vão permitir, com muito mais precisão, uma atuação humana ou de uma sociedade para o equilíbrio. A palavra-chave é o equilíbrio. É o equilíbrio da gente conseguir fazer um desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo garantindo que a gente não destrua o nosso planeta tão mais quanto a gente já destruiu. Essa questão da comunicação é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que se cobra muito da sociedade, que se tem a responsabilidade, né? A separação do lixo, que é muito onde se direciona a responsabilidade das pessoas sobre a questão, mas saber o que está acontecendo também tem que ser um direito da população, né? Ter de volta, ter a entrega desse conhecimento científico para poder acompanhar, porque senão a gente fica sempre com o raciocínio de que, eu só preciso separar meu lixo, comprar coisas que não são testadas em produtos que não são testados em animais, e não, é muito além disso, né? Para a gente poder acompanhar nesse processo, a gente precisa saber como o processo acontece. Absolutamente. E quando eu fico sabendo que eu não sei, e eu tenho um contexto do todo, fica muito mais prático eu mudar os meus hábitos, estabelecer comportamentos, porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo eu estou, no fim, contribuindo para algo muito maior. E isso acontece com muitas pessoas que separam lixo e não sabem, mas por que eu tenho que guardar essa pilha aqui? Tem que fazer sentido, Tem né? que fazer sentido. Eu tenho que entender que, olha, o tempo que vai levar para esse plástico, o tempo que vai levar para essa pilha. Então, eu acho que a parte fantástica disso tudo é que a gente vai poder também democratizar o conhecimento, levar esse conhecimento de uma forma muito mais fácil para quem polui muitas vezes sem saber. Democratizar o conhecimento como a gente está fazendo agora, Exato. inclusive, né, Melissa? Exato. Bom, quero continuar a nossa conversa, agora trazendo um pouco uma reflexão sobre a vida, tá? A gente sabe que algumas empresas buscam investir na regeneração da biodiversidade usando a biotecnologia, para trazer espécies extintas de volta aos seus ecossistemas. Bom, obviamente, isso traz muitas questões éticas que devem ser atendidas, impactos ecológicos também devem ser avaliados antes de reintroduzir essas espécies no ecossistema. O ecossistema muda, obviamente, né? As espécies vão acompanhando essas mudanças. Então, trazer de volta uma espécie exige muitos cuidados, né, Ricardo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Exige muitos cuidados. E por que essa discussão está em pauta? Essa discussão está em pauta porque essas espécies extintas traziam equilíbrio, e uma contribuição em equilíbrio fundamental. Um exemplo, o degelo no Ártico, na região da Sibéria, numa época em que os mamutes lanosos estavam vivos, aqueles grandes, os bichos eram enormes. Quando eles andavam, eles pisavam, eles seguravam de alguma forma, deixavam o solo muito mais firme, e o degelo se tornava muito mais difícil. Outras espécies vegetais se adaptavam àquele ambiente e aquilo era um ecossistema que funcionava. Quando o bichinho ficou extinto, o degelo começou a acontecer, CO2 e emissão aumentou. Então, qual a ideia, por exemplo, de você ressuscitar, não igual, mas muito parecido a um mamute, e introduzir nesse habitat, gera diversas questões. Primeiro, o bom intuito. A ideia é que a espécie venha para contribuir no equilíbrio de uma forma natural. Mas onde esse bichinho vai dormir? Como que ele vai cooperar com o ecossistema em volta? Que tipo de doença isso pode trazer, não trazer? São diversas questões não sabidas. A gente só vai saber à medida que a ciência venha evoluir. Mas é importante olhar o intuito por trás, o sentido de trazer essas espécies, porque essas espécies, de forma natural, elas conseguem ter uma contribuição e um impacto muito grande economicamente nesse equilíbrio de CO2. E o quanto isso é próximo da gente? O fim dessa pesquisa, desse tipo de pesquisa é próximo da gente? Eu não sei, mas eu posso te dizer que como a gente está avançando em tantas frentes, em tantas possibilidades, existe hoje um denominador comum chamado inteligência artificial, que é uma tecnologia exponencial
ela está se consolidando com outras tecnologias exponenciais e nós, nessa fase de vida, a gente está experimentando coisas que a gente só assistia como ficção, como filme, como possibilidade, hoje se mostrando real. Quando a gente vai para laboratório em análises pequenas, em amostras, a gente já vê possibilidade que, quando com investimento, isso pode sim se tornar. Eu gostaria de dizer daqui 3 meses, daqui 6 anos, 1 ano. Amanhã. Mas espero, na minha geração, de a gente ter esses exemplos, essas coisas acontecendo. Olhar para trás é sempre importante, né, Melissa? Com certeza. Ricardo, além do acesso a línguas indígenas, de que forma essa tecnologia ela pode acelerar inovações na educação, na saúde e também no terceiro setor? Eu tenho 2 histórias. Uma, quando eu fui para a África do Sul e visitei a casa do Mandela, e o Mandela ele falava fluentemente 13 línguas oficiais da África. E ele tem uma das frases, ele fala, quando você fala a língua que a pessoa... uma língua convencional, ela vai para a cabeça da pessoa. Mas quando você fala a língua que a pessoa fala, vai para o coração dela. Então, a língua ela é muito mais do que um idioma. Ela fala coisas, ela traz histórias, ela traz muito conhecimento. E quantas línguas indígenas existem pelo mundo, muitas delas ficando extintas, porque a gente não consegue passar para geração em geração. Então, a importância de trazer tecnologia para preservar esses idiomas, não só preserva comunicação entre essas pessoas, mas nos abre a possibilidade, a chavinha para entender como essas pessoas conheceram, como elas se relacionavam com a natureza. Eu participei, agora minha segunda história, participei no Canadá, eu morei 10 anos no Canadá, e eu ajudei num projeto para traduzir uma língua indígena. São várias línguas indígenas também no Canadá, muito parecido com o Brasil, de comunidades indígenas, e a gente passou um desafio enorme para conseguir fazer uma tradução, porque no nosso latim a gente tem uma coisa muito prática para coisas que são do objeto. Vou dar um exemplo. Se você fala assim, a canoa está no rio, a canoa desce o rio. Na língua indígena o rio carrega a canoa. Então é a natureza que impera, é a natureza no todo, onde a gente só é um elemento da natureza. E na nossa língua do latim é tudo mais do objetivo, onde parece que nós dominamos o mundo. Sim. Como é que você faz uma tradução para falar de um modelo de A para um para outro? As traduções não saíam iguais, porque o sentido era outro. Então, isso exemplifica o quanto a gente tem para aprender, ou quanto a gente deixou de aprender por não ter preservado línguas indígenas. Ricardo, um pouquinho antes da gente entrar aqui para conversar, você falou uma coisa sobre ponto de vista, né? Sobre como a tecnologia tem auxiliado pessoas com deficiência. E eu queria que você repetisse isso, porque é muito legal esse teu raciocínio e ajuda a gente a ver as coisas de uma maneira totalmente diferente, né? Foi inclusive no teste aqui que a gente fez no microfone que eu comentei para vocês, que são os ambientes e as ferramentas que têm deficiência, não são as pessoas. Então, por exemplo, uma escada que tem deficiência. Ela que limita o acesso para o cadeirante. O problema é a escada, não é a cadeira de rodas. Um vídeo sem legenda é deficiente. O problema é o vídeo, não é a pessoa surda. Um site que não funciona para o leitor de tela é deficiente. O problema não é a pessoa cega. Então, quando você aponta a deficiência para os ambientes e para as ferramentas, isso deixa de ser uma discussão médica hospitalar e vira uma discussão de engenharia, de arquitetura, de todo mundo, de design, né? Todas todo as mundo. áreas. E agora, conectando isso com tecnologia, se você conecta a inteligência artificial com sensores, com IoT, com diversas tecnologias possíveis, esses ambientes e essas ferramentas podem conectar com as habilidades. Então, a gente passa a olhar o ser humano pelas suas habilidades, não pelas deficiências, e essas pessoas têm a chance de se revelar. Então, para mim, o fascinante do que está acontecendo nesse momento com a inteligência artificial é esse acesso em escala, em via expressa, das pessoas com deficiência. E é muito interessante a gente poder fazer com que outras pessoas raciocinem por conta disso, né? Uma vez eu fiz um espetáculo em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, no Porto Alegre em Cena. E tinha um espetáculo que chama Ela, que é o nome de uma síndrome, né? Que atinge algumas pessoas. E naquele início de espetáculo que diz, vamos apagar as luzes, liguem o celular. Essa mensagem, ela foi super extensa, porque ela dizia assim, quem tem baixa visão, a nossa equipe já separou as primeiras cadeiras da frente, vocês podem levantar a mão, que a nossa equipe vai direcioná-los. Se vocês verem alguma pessoa com a luz do celular,
vamos pedir para essas pessoas que possam vir a precisar disso, levantem a mão para que todos saibam que você tem dificuldade de enxergar o palco, por isso você usa a câmera do celular. E assim, eram várias questões e eu me emocionei, porque eu fiquei pensando, olha a quantidade de pessoas que são excluídas do acesso à cultura a respeito, né, por conta de detalhes que todo mundo pode pensar. E a ciência e na tecnologia é a mesma coisa, né, Ricardo? Carol, quando a tecnologia de inteligência artificial avançou em meados de 2012, foi o momento em que a tecnologia de inteligência artificial conseguiu interpretar imagens, capturar voz, criar legendas. Eu lembro que eu comecei a fazer apresentações com legenda. Eu morava no Canadá e eu fazia simultaneamente, falando em português. Nunca pensei que morando fora o português valeria, mas eu falava em português com legendas em inglês e francês canadense. Eu nunca esqueço, num evento do governo, em Ottawa, uma moça veio até mim, emocionada, dizendo, olha, foi a primeira vez que eu segui uma apresentação inteira e eu não quis contar que eu estou perdendo a audição. Essa é uma das questões que as pessoas talvez desconheçam, mas 80% das deficiências acontecem na fase adulta da vida. E à medida que a gente envelhece, esse assunto só vai ficar ainda mais relevante. Também a deficiência pode ser permanente, temporária e situacional. Então, imagine como a tecnologia de inteligência artificial ela vai criar esse bem-estar, ele vai criar esse acesso, realmente acesso a milhares de pessoas e eu vejo um mundo mágico. Já agora é só uma questão das pessoas saberem que tudo isso existe e funciona. Bom, como a gente falou no começo, o Ricardo ia trazer vários caminhos para a gente abrir o leque de conhecimentos, viu? Eu tinha razão, mas espera que ainda tem mais um bloco para a gente poder continuar conversando com ele. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Assunto na Mesa com Ricardo Wagner. E, Ricardo, diante do agravamento da crise climática, a gente vai ver uma próxima década sendo redefinida pela proteção legal da biodiversidade. E aí eu queria trazer para você, como é que é a declaração de um rio como sujeito de direito? Ele pode influenciar a gestão de recursos hídricos e fortalecer a comunidade tradicional local. Conectando no comecinho da nossa conversa, quando você consegue conectar esses sistemas biológicos com informação e computação, você dá vida a um rio, você dá vida a uma árvore, você dá vida a um ecossistema. E tendo vida, você consegue com mais sensores entender a dinâmica desse rio, a dinâmica desse ecossistema e ali estabelecer para aquele, vamos dar exemplo do rio como é a pergunta, se esse rio ele tem a sua função e o seu papel fundamental dele. Então, exemplos, se você cria uma barragem nesse rio, e esse rio ele é a rota de salmão, o salmão ele precisa desovar lá em cima, e se você criou essa barreira, o salmão não chega, que impacto. Agora, se você não criou porque você tem essa informação, você consegue, por números e estatística, saber se essa produção de salmão ela está balanceada ou ela está desbalanceada. Isso você pode colocar com dados, em fundamento, em lei, e se isso não está sendo respeitado por qualquer desvio, ou de uma empresa, ou de uma cidade, ou de pessoas, legalmente esse rio ele pode participar de um sistema de direito, num sistema por reivindicar a sua posição e o seu papel, e a importância que esse rio tem junto ao ecossistema. Então, para mim, o fascinante é a possibilidade de a gente poder dar dados que hoje a gente eventualmente não mensura ou mensura por fotos ou por alguma pouca informação. Agora a gente vai poder dar vida a informações que elas vão ficar o tempo todo numa telemetria e com essas informações a gente ter as melhores decisões para, de novo, o equilíbrio, garantir que o equilíbrio esteja acontecendo. Bom, e se a gente tem, então, um rio como um sujeito de direitos, a gente chega a esse ponto, é porque, obviamente, a gente precisa cuidar, né, desse rio, desses rios, né, principalmente aqui na nossa situação nacional. Então, assim, em que situações o uso de drones, por exemplo, podem complementar as missões de satélite para a inspeção dessas áreas de mata, né, as áreas de difícil acesso, para complementar, né, isso que a gente está falando, desse lugar preservado, cuidado, né, que tem várias
várias vantagens depois. A dificuldade de imaginar uma região amazônica, quem viaja de avião, vê que você fica 4 horas em cima de área verde e vê aquela imensidão. Então, como que você vai monitorar tanta área, tanta informação ao mesmo tempo? Então, a combinação de várias tecnologias ajuda. Você citou, por exemplo, satélite, drones, a gente pode botar esses sensores, essas conexões com a mata, e toda essa telemetria, ela pode junta dizer coisas e ajudar, como, por exemplo, nesta faixa do rio, está apto já a pesca, porque os peixes já se reproduziram. Então, se for por uma pesca legal, nesta parte da região, nesta quantidade. Ou seja, usando, por exemplo, câmeras desses drones em certas partes dos rios, você vai ter a confirmação se o bichinho subiu para respirar. Tem formas que você pode detectar que isso pode ajudar a economia e de uma forma muito responsável e com equilíbrio a gente poder trabalhar nesse ecossistema, garantindo que a gente tenha, de novo, a palavra-chave, equilíbrio. E também a gente consegue pensar que com esse nível de vigilância e tecnologia não dá mais para cometer crime ambiental sem ninguém ficar sabendo, né? Exato. Tem o lado, esse lado ele é importantíssimo, porque por mais que a gente espere que cada ser humano faça seu papel e entenda isso de uma forma responsável, nem todo mundo pensa assim. Então, a gente vai precisar também do uso da tecnologia para monitorar e garantir que a gente tenha rastreabilidade de quem está fazendo o quê, e diferente do que acontece hoje, a gente conseguir a punição não só daquele que está fazendo a mando de alguém, mas com informações, saber de quem isso está partindo. E, Ricardo, falando ainda sobre adaptação climática, né? Como é que é a aviação, e a gente saindo do drone e indo para um espectro maior que é o da aviação, né? Pode apoiar as ações humanitárias de resposta rápida, por exemplo, durante desastres climáticos, como incêndios florestais e enchentes em áreas que foram afetadas, por exemplo? Por uma melhor alocação de recursos escassos, né? E especialmente quando você está numa situação de crise, numa situação de enchente. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu recente o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu fui esse ano fui 15 vezes para Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, num projeto, num trabalho de uma cidade chamada Guaporé, e eu passei pelas regiões mais afetadas. Então, o que eu ouvi dos locais, das pessoas? Que muita coisa chegou de ajuda, isso foi muito positivo, mas de uma forma desproporcional, que em alguns lugares eles estavam com o problema da enchente e armazenamento de tanto que chegou. Então, uma das possibilidades e o que a gente caminha é por uma eficiência de resposta combinada. E em situações de crise, o aéreo que vai acabar funcionando. Esse aéreo vai funcionar pelos mecanismos de um avião, de um helicóptero, mas em especial dos drones. Os drones vão ter um papel fundamental de fazer essa melhor distribuição. A grande questão é que fica a questão da energia consumida por esses aparelhos, que não são ainda, né, as mais limpas. Então, caminha essa melhor alocação com dispositivos como o drone, como alternativa, e a discussão por trás disso tudo, que é que tipo de energia renovável que pode estar por trás para deixar isso ainda mais eficiente, que é o hidrogênio. Então, vamos falar de hidrogênio. O hidrogênio é uma das fontes de energia de maior potencial para o futuro, sendo um combustível limpo, que não produz poluentes. E com a abundância dessa energia renovável, o Brasil pode ser o líder no mercado de hidrogênio verde. Então, em que medida tecnologias como o hidrogênio verde podem incentivar a substituição dos combustíveis fósseis em setores industriais e de transportes, como a gente estava falando agora, Ricardo? É onde hoje a pesquisa se concentra. A questão é que o hidrogênio ele não se encontra na natureza. A gente precisa criar o hidrogênio e quando ele se transforma em energia, o que solta dele não é CO2, é água. Então, por isso que é uma energia limpa de todas se a gente conseguir colocar isso em escala, ela vai reduzir muito os problemas que a gente tem de emissão de CO2. Os desafios, eles são em todos os níveis. A começar pelo armazenamento, pela distribuição, é inflamável, pode explodir. Então, ele ocupa muito espaço para poder ser transportado. Então, a gente passa por diversos desafios práticos para poder viabilizar, mas bem como você citou, o Brasil tem um potencial enorme de
de utilizar a tecnologia de hidrogênio como uma tecnologia verde para possibilitar com que indústrias, empresas que hoje ainda não têm uma alternativa viável e ainda utilizam tecnologia com alta emissão de CO2, possam utilizar o hidrogênio e a gente atingir esse equilíbrio de uma forma maior. Conectando os pontos que a gente conversou, se nós pensarmos em ressuscitar animais que dão equilíbrio à natureza, a gente discutir em ter dados e informações da natureza para uma melhor tomada de decisão, esse trabalho de encontrar uma energia alternativa. Vem que essas tantas iniciativas combinadas, em conjunto, vão criar esse equilíbrio de uma forma mais rápida. É assim que a gente espera. Você falou brevemente como é que funciona essa produção do hidrogênio verde. Eu acho que, de repente, se a gente explicar um pouco mais isso, a gente consegue chegar aqui onde a gente está querendo, né? Que é como é que esses avanços na produção do hidrogênio verde, que vem evoluindo, né, ao longo do tempo, eles podem acelerar a redução da pegada de carbono na aviação, por exemplo. O uso do combustível, do hidrogênio, substituindo os atuais, a gente já vai ter uma redução drástica de emissão de CO2. A grande questão está em como chegar a isso em plena distribuição, em capacidade a demanda que nós temos hoje de combustível e o sistema hoje instalado. Então, isso vai tanto na produção de uma forma segura, na distribuição de hidrogênio de uma forma segura, numa condição viável economicamente que consiga substituir o que nós temos hoje, para que isso se torne realidade. Isso vai precisar ainda de muito desenvolvimento, de muita pesquisa, até que a gente chegue numa equação que vale a pena, uma equação que se justifica, porque simplesmente repassar isso da forma como está, por exemplo, hoje, o preço de passagem, as condições, elas ficam inviáveis. Então, vai até um ponto numa coisa que você pode forçar por legislação, mas a questão econômica vai imperar. Isso implica também, por exemplo, na mudança da mecânica das aeronaves? Absolutamente. Muda toda a parte de engenharia do equipamento para ele poder funcionar. Então, a gente vai ver uma nova geração, vamos dizer, de aviões comerciais? Tem as pessoas futuristas que já colocam outras perspectivas e falam assim, será que a gente vai continuar? Será que daqui 100 anos a gente ainda vai voar, sentar no aviãozinho, ficar 12 horas de São Paulo a Frankfurt, mais 12 horas até Tóquio? Ou será que a gente vai num foguete, contar com a rotação da Terra e descer já no lugar em 1 hora, em 1h30? Os estudos já ficam mais avançados. Eu já prefiro sentar no avião e ficar mais... Mas imagina você tirar uma foto lá de cima do planetinha azul, fazer uma selfie. Acho que isso é assunto para um outro programa, porque olha, eu ia ficar horas aqui dizendo o quanto eu tenho medo de... Mas pense, se a gente acha essa viabilidade, qual é o consumo de energia para uma aeronave para conseguir subir e descer? Por questões econômicas, sociais, isso pode existir uma demanda. Se as pessoas daqui 100, 150 anos, com questão econômica, elas têm condições de poder pagar, cria outros dilemas e outras situações. Então, essa conversa que a gente está tendo vai ser sempre, eu acho que a conversa de achar o ponto de equilíbrio na medida em que a inovação acontece, populariza, se democratiza, a gente sempre vai precisar encontrar esse ponto de equilíbrio. E é tudo adaptação, né? Tudo que é novo, a inovação, as novas tecnologias, é tudo uma questão de adaptação, de conhecimento, de experimentação, né? E de aproximação, né, Ricardo? Como a gente falou lá no começo, de aproximar o conhecimento científico das pessoas. Exato. Ricardo, Carol, o papo está ótimo. Mas nós estamos chegando ao fim. As ideias aqui continuam em ebulição. Muito. A gente encerra a 3ª temporada do Assunto na Mesa com chave de ouro. Ricardo, muito obrigado pela tua presença. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Ricardo. E reveja os episódios desta temporada no canal Futura e também no Globoplay. Até a próxima. Tchau, galera.